Boa noite, queridos amigos. Estamos recebendo a nossa amiga querida, Beth. Hoje a nossa amiga, ela veio passar para a gente a reflexão da noite. Deixa eu ver se eu tô. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Na grande romagem, é isso mesmo, na grande romagem. É que às vezes, gente, como tem uma luz aqui, às vezes atrapalha de enxergar, né? Então, quero ter certeza se é o que eu estou enxergando, né? Então, amigos, vamos agradecendo a nossa amiga Beth, porque está presente aqui para fazer a reflexão, e eu deixo com a companhia da amiga Beth até 30 minutos a reflexão. Esse quadro logo vai sair do ar, amigos, vai entrar o Evangelho no lugar e depois que acabar o Evangelho, a gente colocará um estudo no lugar. Estamos pensando a Gênese no lugar do Evangelho. Então é com você, amiga. Obrigado e por gentileza. Então, muito boa noite, amigos queridos. É uma alegria imensa estar aqui e pedimos à espiritualidade amiga, aos mentores, nossos mentores, ao mentor do SEAC, que nos amparem, nos inspirem, para que possamos entender os ensinamentos maravilhosos que Emmanuel nos traz nesse livro Fonte Viva. Então, o livro Fonte Viva, né, psicografado pelo Chico Xavier. E Emmanuel, aqui no capítulo 3, dá esse título, Na Grande Romagem. E ele, então, começa, né, todos os, os textos de Emmanuel começam com uma epígrafe, e ele pinça, né, um trecho do Evangelho. Aqui ele pegou uma carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8, em que a gente lê: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão é um importante personagem. Lá, a gente vê a história dele lá na Bíblia, no Velho Testamento, no livro Gênesis. Viveu por volta do ano 1800 antes de Cristo. Ele foi um patriarca judeu, ou seja, ele chefiou os povos semitas, que são também chamados de hebreus, israelitas, judeus, numa jornada para Canaã, a terra dos cananeus, que hoje é a Palestina. E a gente lê também, né, que o Abraão recebeu um chamado de Deus para partir rumo a Canaã. Está lá no Gênesis 12. Então, lemos a mensagem, né, que Deus teria lhe inspirado, na verdade, são os mentores amigos, né? Mas eles entendiam que fosse Deus, que fosse Jeová. Então, ele recebeu a seguinte mensagem: sai-te da tua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, de modo que se torne uma bênção. E Abraão atendeu ao chamado da espiritualidade. Ele dirigiu-se a Canaã, ele levou consigo a sua mulher Sara, o seu sobrinho Ló e outros parentes, e os bens que ele possuía. E aí Emmanuel, nesse livro Fonte Viva, fala, né, que Abraão, grande patriarca hebreu, saiu sem saber para onde ia. Então, sem saber para onde ia, ele foi, né, guiado, foi inspirado pelos mentores amigos, até chegar na terra de Canaã. E também aqui nós podemos interpretar que ele saiu sem saber onde ia em termos de propósitos existenciais,
Porque na época de Abraão, não havia o conhecimento que hoje nós temos. O conhecimento que a doutrina no século XIX nos trouxe, de que somos espíritos imortais, de que existe o plano espiritual, de que estamos sempre reencarnando, estamos evoluindo constantemente rumo à perfeição. Então, a gente pode entender, né, que ele saiu sem saber aonde ia. Não tinha um propósito de vida como nós poderemos ter hoje, em termos de transcendência da matéria, e também geograficamente. Ele, né, foi peregrinando pelos caminhos. E Emmanuel, aqui, pergunta para nós, né, ele nos diz que também nós, né, devemos seguir. Seguimos? Devemos seguir mesmo ignorando as estações de contato. O que seriam essas estações de contato? Como nós temos muitas encarnações, cada encarnação seria uma estação, uma etapa, uma parte dessa jornada, dessa grande jornada. E como serão as nossas próximas encarnações? Com quem estaremos? Em que planeta reencarnaremos? Em que país? Em que povo? Inseridos em qual cultura? Em qual idioma? Nós não sabemos. Ou seja, diz Emmanuel, também devemos seguir, mesmo ignorando as estações de contato. Mas, conforme ele mesmo escreve, uma coisa nós sabemos: o nosso objetivo é Jesus Cristo, ele diz, e a construção do reino de Deus em nossos corações. E também nos ensina o, o benfeitor espiritual, né, Emmanuel? A nossa caminhada é cheia de espinhos, calúnias, incompreensões, muitas lágrimas, mas importa, ou seja, é necessário marchar sempre. E aí ele diz: marchar no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento, no caminho interior da própria redenção, ou seja, promover o progresso do nosso espírito. Porque tudo que temos aqui na Terra são recursos para que o espírito evolua. E aí, Emmanuel fala que, ao longo da nossa encarnação, nós passamos por muitas etapas. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ou seja, nossa vida é cheia de etapas. Suor intensivo, então é aquele momento de lutar por uma profissão, por uma faculdade, por um estudo, por uma capacitação técnica, lutar para conseguir um bom emprego, lutar para obter conquistas materiais. E aí vem também a etapa da responsabilidade, o cumprimento dos nossos deveres dentro da nossa família, no ambiente de trabalho, na sociedade, principalmente quando a gente casa, né? A grande responsabilidade da paternidade, da maternidade. E Emmanuel fala que também tem a etapa do sofrimento. São momentos em que nós colhemos o resultado das nossas ações, tanto dessa encarnação como das encarnações passadas. E aí surgem os reveses da vida, as doenças, a partida de entes queridos para a pátria espiritual. E aí também tem a etapa, segundo Emmanuel, da solidão, principalmente na velhice, né? Muitos familiares, quando as pessoas chegam na terceira idade, na melhor idade, quando se tornam idosos, né? Na velhice, é, quantos entes queridos e amigos já foram partindo para a pátria espiritual ao longo, né, da sua convivência?
E os jovens nem sempre têm tempo para dar atenção aos seus pais, aos seus avós. Então, são momentos de solidão. Mas cada etapa, com a sua dificuldade, então tem, como diz Emmanuel, a etapa do suor intensivo, né, de trabalho, de luta pelas conquistas terrenas, tem a etapa da responsabilidade, quando a gente adentra um novo emprego, quando a gente assume um cargo de importância, quando a gente constrói uma família. Aí também tem as etapas do sofrimento, as nossas colheitas e, eventualmente, a etapa da solidão. Cada etapa, com as suas dificuldades, traz muitas oportunidades, oportunidades riquíssimas de novos aprendizados, de fortalecimento espiritual, de busca da transcendência da matéria, do que é imediato, do aqui e agora. E esse é o grande propósito da nossa jornada eterna, é a evolução do espírito. E, como, né, nos ensina o Emmanuel, apesar de todas essas dificuldades, ainda assim é indispensável seguir sem desânimo. E ele diz: se não for possível dar 2 passos num dia, avancemos pelo menos alguns milímetros, porque há momentos na nossa vida que tudo corre, né, transcorre a, assim, as mil maravilhas, né? Tudo dá certo, mas parece que tem momentos em que, por mais que a gente tenta acertar, que a gente acha que está fazendo boas escolhas, vem os fracassos, os reveses, e aí? Avancemos pelo menos uns milímetros. Não deu para avançar 2 passos hoje? Né? Não fiquemos parados. Saiamos da zona de conforto. Por isso que é avançar sempre. Não desanimar e nem se revoltar diante das dificuldades. São momentos de aprendizado. Abraão não sabia para onde ia, né? É, faltava o conhecimento das leis de Deus. Isso, né, há 1800 anos antes de Cristo, não se tinha o conhecimento que temos hoje. E nós sabemos, principalmente aqueles que já conhecem alguns princípios da doutrina espírita, né? Sabemos que a nossa encarnação, essa encarnação atual, ela teve um planejamento prévio lá na espiritualidade. No entanto, esse planejamento, esse roteiro, não é imutável, não é rígido. A gente pode mudar parte desse trajeto, conforme as nossas escolhas, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, por exemplo, se uma pessoa nasce com uma predisposição a alguma doença, mas ela se cuida do físico, da alimentação, ela cuida do seu sono, do seu repouso. Essa doença pode não surgir, ou surgir de uma forma mais branda, ou surgir muito, muito tarde, né, na sua existência física. Mas se ela se descuida, não cuida da alimentação, é sedentária, se desespera, né, vive na revolta, ela pode adoecer muito antes do previsto. Então, existe todo um planejamento prévio, né, para essa nossa encarnação. Em linhas gerais, a gente lê isso nas obras da doutrina espírita, mas os detalhes somos nós que fazemos, conforme, né, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Os espíritos que têm uma evolução mediana, eles, juntamente aos mentores, planejam a sua encarnação.
Mas os espíritos assim menos evoluídos, recalcitrantes no mal, ou ignorantes no sentido de sem conhecimento, né, não, eles não conseguem, digamos, dar um pitaco, né, como será a sua próxima existência terrena. Quem decide são os seus mentores. Portanto, nada acontece por acaso, né? A gente vê que o nosso destino é construído no dia a dia, conforme as nossas escolhas, mas em cima de um roteiro prévio, né? Um roteiro que foi elaborado lá na espiritualidade. Agora, as nossas escolhas podem nos levar às alegrias e às decepções, ao bem sofrer e ao mal sofrer, né? Então, surge uma dificuldade, eu posso piorar ainda mais a minha situação se eu desanimo, se eu me revolto, se eu fico me lamentando, ou então surge uma dificuldade e penso, aqui que eu preciso aprender com isso. Então, né, as nossas escolhas nos levam a uma vida mais feliz ou menos feliz. Às vezes nós somos como Abraão, não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer da nossa vida, nem sabemos qual o nosso propósito existencial. Mas mesmo assim, sigamos sem desânimo, porque existe um propósito maior para a nossa existência. Esse propósito maior é o progresso do nosso espírito. Abraão, mesmo sem saber onde ia, seguiu em frente e encontrou a felicidade lá na terra de Canaã, né? Como a gente lê lá no Velho Testamento, né? Que ele encontrou a terra da promissão, a terra da felicidade, e seus descendentes formariam uma nação que seria abençoada por Deus. Abraão cumpriu o seu planejamento reencarnatório. Ele ouviu a voz, né, da sua consciência, a inspiração dos mentores amigos. Nós já temos consciência da nossa destinação, então temos um ponto a favor, né? Temos a certeza que Jesus nos espera depois desse momento de aflição, ou desses momentos de aflições, né, pelos quais passamos a nossa existência. E no tempo de Abraão, Jesus ainda não tinha vindo à Terra. Jesus veio 1800 anos depois de Abraão e trouxe tantos ensinamentos maravilhosos, dizendo, né, que a felicidade nos espera. Saibamos sofrer com humildade, com paciência, com perseverança, com resignação. Essa certeza na vida futura, né? Essas bem-aventuranças prometidas por Jesus, são a fé. A fé. Quando nós temos fé em Deus, quando nós temos fé de que existe uma justiça, né, divina perfeita, quando acreditamos que nada acontece por acaso, tudo tem um objetivo sublime, que é nos ajudar a evoluir, tudo, né, promove o nosso progresso, mesmo as dores, mesmo as dificuldades, se nós soubermos aprender com elas. Então, isso é fé, essa certeza na vida futura e essa certeza nas bem-aventuranças prometidas por Jesus são a fé. E também a fé nas nossas capacidades de superação. Porque aí a gente cai, levanta e segue em frente, né? Emmanuel diz, pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. Nossa herança é a felicidade. Quando conquistarmos essa perfeição relativa, estamos caminhando para ela. Então, a fé é que nos permite perceber que a estrada vai além do que se vê. Então, hoje eu vejo, né,
uma estrada esburacada, cheia de pedras, mas ela segue. Essa estrada vai além. Os nossos olhos não alcançam essa visão, mas a nossa fé sabe que essa estrada, no futuro, será mais aplanada, mais suave na nossa caminhada, né? Porque a nossa vida não se resume nesse mundo material, né? Nessa única existência carnal. Como Shakespeare, né, escreveu aquela famosa frase: há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, né? Então, depois dessa nossa jornada terrena, e é uma jornada árdua, né? Que estamos aqui no planeta de provas e expiações, no momento de transição para mundo de regeneração, mas ainda, né? Onde o mal ainda predomina. Mas depois dessa jornada terrena, aí conquistaremos as bem-aventuranças. São a paz, a alegria, a saúde plena, a harmonia interior, a harmonia nos relacionamentos, enfim, a felicidade. E é interessante que Emmanuel deu o título para, né, esse texto lá do Fonte Viva, capítulo 3, na grande romagem, né, na grande jornada, porque significa que a nossa jornada é eterna, jornada rumo à perfeição. E mesmo que essa etapa, o aqui e agora, né, da nossa grande romagem, mesmo que essa nossa encarnação atual esteja cheia de dores, de obstáculos, de desafios, não esmoreçamos, porque a Terra, como, né, nos ensinam os espíritos, é só uma escola, é um hospital, é uma prisão. Se nós buscarmos viver uma vida conforme os ensinamentos que Jesus nos deixou, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e se nós não nos revoltarmos ou desanimarmos diante dos empecilhos do caminho, diante das pedras, dos buracos da estrada, né? O quanto antes teremos quitado os nossos débitos e estaremos usufruindo das bem-aventuranças do reino de Deus. Amigos queridos, elevemos o pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, ao mentor do SEAC, agradecendo essas palavras maravilhosas de Emmanuel e pedindo-lhes para que possamos ser bastante corajosos, bastante perseverantes, pacientes, que não esmoreçamos nunca quando a dificuldade surgir, porque nós já temos esse conhecimento. Quando desanimarmos, nós pedimos, Mestre amigo Jesus de Nazaré, nos levante, nos envie as suas bênçãos para que possamos seguir essa nossa jornada rumo à luz. Muito boa noite, amigos queridos.